Olá pessoal, bom dia. Bom dia a todos os polos que nos acompanham neste momento. Estamos aqui mais uma terça-feira para darmos continuidade à correção das atividades e agora de metodologia, que o professor Luiz acabou de passar essa aula. Eu acredito que todos conseguiram, adquirir conhecimento e as dúvidas que ficaram nós vamos sanar agora nesse momento da correção das atividades. Quero aqui agradecer também a professora Domingas, que está nos acompanhando na correção, né, professora? Bom dia a todos aí, bom dia, Rosânia. Bom dia, professora. E eu quero passar aqui um recado para vocês. Estamos finalizando metodologia, e dia 28 a aula 4 vai estar no ambiente virtual para vocês acompanharem. No dia 2 vai haver a avaliação de metodologia. Então, nós aqui pedimos que vocês se preparem, estude, revise todo o conteúdo que já foi passado para vocês, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Tudo bem? E observando aqui a aula do professor Luiz, que ele falou muito sobre linguagens coloquiais, no nosso dia a dia. Às vezes nós conversando em ambientes que não são favoráveis às linguagens coloquiais, nós nos deparamos a uma linguagem simplória até, mas nós precisamos estar nos adequando à linguagem coloquial. E eu estava me lembrando de uma conversação, professora, que eram dois rapazes conversando, e um disse para ele assim, na linguagem coloquial, e aí, cara, e teus velhos? Então, assim, são linguagens, você entende do que está se tratando, mas não é uma linguagem apropriada para estarmos até dissertando em um texto. E vamos lá para as nossas perguntas, nossas respostas que nós já temos aqui. Então, pessoal, nós temos aqui uma pergunta: qual a diferença entre redação técnica e redação científica? Com base nas respostas, que temos aqui, diz o seguinte: a redação técnica, em geral, é aquela utilizada em documentos, documentos e rotinas profissionais que são realizados dentro das empresas, das instituições e também por não profissionais. Se utilizam do desenvolvimento para as suas ações. Então aqui nós podemos estar falando um pouco das comunicações internas. Você trabalha numa empresa e você precisa fazer uma solicitação de algum equipamento, material de expediente que tem dentro da empresa, então você precisa fazer uma comunicação interna. E de que forma você vai fazer? Utilizando uma linguagem culta, direcionada ao setor do qual você está solicitando. As comunicações internas, ou os memorandos, todos eles, essas comunicações que são trabalhadas dentro de uma empresa, elas precisam ter um padrão de linguagem, que é a linguagem culta. No e-mail também, é comum em alguns e-mails, eu também já recebi, algumas linguagens coloquiais, que do que se tratava não era favorável uma linguagem coloquial, e eu recebi uma linguagem coloquial, professora, no e-mail. E isso não é aconselhável. Então você, até no e-mail, se você vai fazer uma solicitação, você tem que estar tomando esses cuidados para não escrever numa linguagem que não seja formal. Alguma pergunta, professora? Então, nós temos aqui a participação da tutora Maria José de Espigão do Oeste, que apresentando já uma resposta. A redação técnica, ela tem que ter uma linguagem, vocabulário bom, abstrai-se vícios, não aceita abreviaturas e atenta-se para coerência e coesão. A redação técnica também técnica, mas desenvolvida segundo princípios semelhantes, tendo em vista o valor da produção escrita, são necessárias pesquisas em fontes confidenciais e usar citações. Então a gente observa aí, como você também acabou de falar, que tem que ter os critérios para se fazer uma redação técnica, até mesmo porque para manter essa seriedade na elaboração desse tipo de trabalho. E aqui a gente agradece a participação aqui da Maria José
e continue mandando mais respostas aí do seu polo pra gente. Eu também estava fazendo uma observação aqui das linguagens, né, culta. Você observa quando os jornalistas, né, vão fazer a abertura do jornal, a postura, a fala, a linguagem, tudo que é trabalhado, né? Então isso são normas adquiridas ao longo de estudo, de pesquisa, e eles vão se adaptando, né? Então é o correto. Professora, eu assisti um debate de Marcos Bagno e Pascoal, né, Cipriano, eles não se entendem muito bem, né? Então, Marcos Bagno disse essa fala eu nunca esqueci, ele disse para Cipriano, né, ele disse o seguinte, que a gramática deveria apanhar todo dia para saber quem é que manda. Então, assim, eu achei aquilo engraçado, eles discutindo a questão da linguagem, porque um dizia que não tem problema, você pode ter uma formação superior, mas você pode estar falando, está sendo utilizado, você pode estar se utilizando de uma linguagem coloquial. E o Pasquale, não pode, né? Desde o momento que você conheceu as normas escritas e a fala, você tem que estar se adaptando, porque senão você corre o risco de estar escrevendo, é a questão que você vê até nas redes sociais. As pessoas vão escrever a palavra você, aí ele abrevia, escreve V e o C. Vai escrever também, aí escreve o T e o B. Então, essas coisas, por um longo período que eu ficava muito em internet, né, eu comecei a perceber que quando eu ia escrever, eu abreviava muito as palavras. Isso é um erro gravíssimo, que às vezes você vai participar de um Enem, vai fazer uma prova que tem dissertação e você acaba sendo eliminado por causa da escrita, que não está adequada. Mais alguma pergunta com relação à primeira? Quero fazer uma observação aqui, me solicitaram. Essa resposta que eu acabei de apresentar aqui a você são dos alunos Juscelio e Senilda. Lá, Maria José informando, nós queremos agradecer ao Juscelio e Senilda pela participação, pela resposta. Foi uma ótima reflexão. Continue mandando, viu? Juscelio e Senilda, obrigada a todos aí pela participação. Tá certo. Vamos então para o próximo. Vamos lá. Qual a diferença entre redação técnica e redação científica? Então, aqui nós temos aqui um texto que ele vem bem com base explicativa no que seja esse passo a passo. A redação científica é também técnica. Ó, a redação científica é também técnica e deve ser desenvolvida segundo princípios semelhantes, acrescentando-se que o valor da produção escrita depende do nível de cientificidade, ou seja, da qualidade das pesquisas da produção textual. Eu vou parar aqui nesse parágrafo que quando você vai fazer uma pesquisa, você deve levar em conta o que você pretende com essa pesquisa. E você deve também lembrar que autores você vai estar utilizando para embasar a sua fala. Porque você começa a falar de um assunto e você não tem embasamento, você pode estar fazendo um juízo de valor. E a questão do pessoal, como o professor Luiz ele estava apontando na aula dele, que ele falou o seguinte, que deve-se ter este cuidado de não estar usando a questão pessoal. É sempre no impessoal. Entende-se, pretende-se, compreende, portanto, no entanto. É preciso evitar certas linguagens, por isso que a pesquisa científica, ela necessita de teóricos, de livros. E nesse tipo de texto, é muito importante referendar o texto com o que se tem de estudos já desenvolvido por outros autores. Demonstrar
demonstrar clareza, convencimento e resultados. Resultado do que se pesquisou. E agora, eu lendo aqui sobre convencimento, eu lembrei que quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você deve trabalhar muito bem a justificativa, né? Para quem lê, se interessar pelo que você está escrevendo. A justificativa ela é muito importante. Você precisa ter um tema abrangente, mas você precisa ter uma justificativa que contemple o seu projeto, que contemple a sua pesquisa. Alguma consideração, professora? Olha, referente a essa questão aí que você acabou de apresentar, quanto à questão científica, a gente sabe, né, que conforme o professor Luiz apresentou na parte teórica, existe toda uma orientação que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nos orienta quanto à elaboração dos trabalhos científicos. E como ela falou também, nós temos os autores, os teóricos que dão essa base teórica para essa elaboração, que são os mais conhecidos, Antônio Carlos Gil, Joaquim Severino, Furasté e a própria ABNT que orienta. Quantas respostas referentes a essa questão a gente já apresentou, né? A dos alunos aqui que a Maria nos encaminhou, que disse que foi uma animação muito grande aí no polo, né? Que bom que vocês ficaram felizes, eu fico muito feliz. E essa animação também ela ajuda, né, nesse processo motiva, de aprendizagem. Né? Então, nós temos aqui outras respostas, mas da outra questão, mas do Joel. O Joel apresentou aqui, mas primeiro você apresenta, né, a questão. Próxima, né, a próxima questão. Aí a gente apresenta, Joel, a sua resposta aí do seu pessoal, tá bom? Vamos lá na questão 2. Com base no exemplo a seguir, defina um tema relevante, um tema importante para o seu trabalho na sua instituição e evidencie os problemas que podem ser investigados. Eu vou parar aqui nesse parágrafo aqui para a gente abrir o espaço para a resposta. Então, o Joel de Costa Marques, ele enviou aqui o tema, né, que é índice de baixa aprendizagem, que é o tema. Os problemas que venham a ser relacionados, qual é o motivo ou a causa dessa baixa aprendizagem, de que maneira podemos reduzir esse índice ou a que se atribui aos pais, às escolas ou funcionários. De que forma os pais aumentam a baixa aprendizagem, como poderiam melhorar a aprendizagem de seus filhos. Aí ele complementa aqui, né? A escola está preparada para agir com os planos de ações que revertem essa situação de baixa aprendizagem? A escola pode estar realizando projetos que tragam os pais à escola, que com isso acreditamos que com a presença dos pais influenciaria a melhoria da educação das crianças e sua motivação. Então, o Joel está me dizendo aqui que essa foi a resposta de um grupo aqui de Costa Marques. Joel, manda o nome desse pessoal, Joel, que contribuiu aí com essa resposta. Achei interessante e pertinente o tema, é interessante observar. Olha só a reflexão do grupo, né? Mediante a temática apresentada, eles fazem a problematização, que na realidade é levantar questionamentos, é fazer as perguntas. Vocês fizeram bem as perguntas. Então, é importante essa reflexão, porque há uma parcela aí na divisão referente ao tema, né? Tem a escola, tem a família, tem os pais e assim por diante. Muito boa reflexão do grupo aí. Gostei do tema deles, sim, né? Então, o tema é muito eu bom. Vou sugerir para vocês, eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de projeto, né? Envie esse tema com essa problemática para o ambiente virtual. Vamos trabalhar junto no projeto. Gostei muito da abordagem deles, né? Excelente. O Joel está me pedindo aqui para mandar um abraço para o pessoal de Costa Marques. Então, aqui em nome de toda a equipe, um grande abraço ao pessoal de Costa Marques. E eu quero destacar aqui também a Camila, a Jennifer, Odalisca, Maria Eunice, Neuza e Rosângela. Então, essa aqui foi a equipe que deu essa resposta e o tema. Então, a vocês um grande abraço e sucesso sempre, viu, pessoal? E parabéns pela mesmo, resposta. Né? Gostei mesmo. Sintam-se abraçados, sintam-se queridos por todos aqui do Polo de Porto Velho. Isso. E vamos lá. Escreva, só para
concluir, né, que ele já escreveu, de maneira sucinta, a problematização do tema escolhido. E ele foi muito feliz no tema, isso, né, na problematização, é exatamente isso, né, em alguns casos existem certos equívocos que entende-se por problematização perguntas abertas, faz a pergunta, interroga, mas não é uma pergunta aberta, é exatamente como o grupo lá do polo, qual é o polo, professora? É o do Joel de Costa Marques. De Costa Marques. Né, eles foram muito felizes na colocação deles. Isso. Vamos lá para o próximo. Aqui tem um exemplo, né, que nós vamos estar agora discutindo esse tema com vocês, que o tema é o seguinte: acidentes de trabalho. Então, quando você aborda esse tema acidente de trabalho, você tem uma infinidade de localização que você já imagina onde pode ocorrer grandes acidentes. Principalmente nas usinas, né? Nas usinas hidrelétricas que tem no Brasil. Isso acontece por mais cuidado que tenha, por mais trabalhos de conscientização. Para evitar os acidentes de trabalho, sempre vai ocorrer. Até em casa mesmo a gente também corre o risco de sofrer algum acidente. Então nós temos o tema aqui, acidente de trabalho. Né? Então dentro desse acidente de trabalho, você já pode buscar referências como a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Empresa. Então, você já pode ter como base a CIPA para ser trabalhada essa questão de acidentes e como as empresas estão evitando os acidentes. E problemas que podem ser investigados. Então, aqui, problemas que podem ser investigados é uma infinidade de questões que você vai estar buscando nas grandes lojas, lugares onde precisa ser trabalhado com máquinas. Isso tudo favorece acidentes de trabalho. Tem perguntas, professora? Não, ainda não tem, mas tem aqui um pedido do Joel, lá de Costa Marques. Ele pediu para que a gente mandasse também um abraço para a Lugicelli, Rosileide, Fernanda, Cleonira e o Edmilson, que é o outro grupo de trabalho lá de Costa Marques. Então, um abraço a todos vocês e obrigada aí pela participação e pela determinação em fazer o curso também. Parabéns para vocês, né? E esse grupo também que nós estamos enviando abraços, eles poderiam estar elaborando agora uma pergunta, né, professora? Ou uma pesquisa, um tema, uma problematização, para que a gente possa estar lendo aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Em que ramo de indústria, aqui são perguntas, em que ramos da indústria há ocorrência de maior índice de acidentes de trabalho? Então, aqui são perguntas, né? Então, aqui a gente pode fazer assim, voltar ao tempo um pouco, né? Na época que surgimento das indústrias, foi um período que aconteceu muito acidente. Né? Esse período aí foi um período que trabalhava homens, mulheres e crianças, e todos esses que trabalhavam de alguma forma eram vítimas de acidentes. Até porque não tinham um certo critério, né? Não tinham um certo cuidado, uma certa orientação. Né? A visão, o foco era produção e produção em massa, então todos tinham que trabalhar. E a pergunta, né, em que ramo da indústria a ocorrência de maior índice de acidente de trabalho? Então, aqui tem uma perguntinha. Alguém respondeu, professora? Não, até agora não temos nenhuma resposta. A outra questão, que é a outra pergunta, é a que se pode atribuir tal índice? Né? Então, essa pergunta faz referência a essa. Né? Então, a gente observa que nas grandes indústrias ocorrem muito acidente de trabalho. E é importante também a gente destacar que hoje, né, a capital, por exemplo, Porto Velho, e aqui também no interior, a gente observa um crescimento significativo na área da construção civil. Ou seja, isso é um índice, né, de que a nossa cidade, o nosso estado, ele avança nesses setores. Se vocês observarem, nós temos hoje aqui na capital um avanço significativo de construção de condomínios fechados.
Então, seja para a classe A ou classe B, a oferta nesse sentido está sendo muito ofertada. Isso também a gente sabe que se deve um pouco pela construção das usinas, né, a chegada de várias pessoas, tudo isso, de certa forma, influencia no setor imobiliário. Mas essa questão do acidente de trabalho referente à construção civil é algo que a gente deve pensar. E quem for, por exemplo, aí da área, né, da engenharia, da construção civil, e tiver interesse em fazer uma pesquisa nessa área, com certeza fará uma ótima pesquisa e terá resultados que de certa forma vão contribuir com a sociedade, né? Porque o objetivo da pesquisa também é esse, é ver as relevâncias, a pessoal, a social e a acadêmica. Então, para a academia, para tornar algo assim mais acadêmico e científico, esses resultados eles são importantes porque eles podem até influenciar em decisões de alguns grupos para pensar e repensar melhor quanto a essa questão de acidentes de trabalho. Esses dias, professora Domingas, eu vi uma reportagem de um acidente de trabalho que está sempre acontecendo, mas não é normal acontecer, até porque já existe prevenção de acidente, como foi abordado aí, né, os acidentes de trabalho que eu falei sobre a CIPA. E o acidente ocorreu dentro de uma estação de energia, né, e as duas pessoas, elas foram vitimadas por conta, né, do acidente de trabalho mesmo. Mexer com energia pesada, isso é muito perigoso, tem que ter proteção, tem que ter orientação. Mas voltando aqui à nossa próxima pergunta, né, que diz o seguinte, como reduzir o índice de acidentes de trabalho na construção civil? Né, existe prevenções para ser trabalhada, a conscientização, o ambiente de trabalho também é muito importante, né, contribui bastante para evitar certos acidentes, e a orientação, a comissão, toda empresa tem que ter uma comissão, que é a CIPA, para que ela vise a orientação e vise trabalhar essa questão da prevenção de acidentes. Alguma pergunta, professora? Alguma resposta? Só o Joel que está me pedindo aqui para fazer uma observação, que houve a participação dos dois grupos, né, referente à elaboração do primeiro. Exatamente. Então, aqui está dizendo que a que está sendo apresentada relacionada à prevenção de acidentes foi a primeira. Então, assim, o grupo, né, os dois grupos que a gente citou os nomes, eles participaram aqui dando as duas respostas, e a gente agradece aí a participação de Costa Marques e através do seu tutor Joel, que nos apresenta as respostas. Tá ok, viu, Joel? Bom dia, Joel. Está registrado aqui. Está registrada a sua participação. E vamos para a próxima pergunta. Qual a influência dos programas de qualidade na redução dos acidentes de trabalho? Que nós abordamos agora há pouco, né, professora Domingas? Essas influências, né, a questão da CIPA, né, são trabalhos internos dentro de uma empresa, né, que ela busca trabalhar os programas de qualidade em todos os setores. Essa questão da CIPA, ela atua em todos os setores, que vai desde a cadeira que você senta, o tempo que você fica no seu trabalho sentado. Então, isso tudo gera uma qualidade e redução de acidentes. Tem mais alguma pergunta, mais alguma resposta, professora? Não tem mais nenhum questionamento, e também até agora, por enquanto, só a participação do Joel. Eu também queria aqui aproveitar e mandar um abraço lá para o pessoal de Extrema, de Cujubim e de Ouro Preto. Pedir que vocês mandem mais respostas para a gente, participe conosco. É importante aí a participação, né, de Extrema, Cujubim e Ouro Preto. Sempre participa conosco, né? Mas a gente está sentindo assim falta. Participem mais conosco, é importante. Quando vocês mandam para a gente as respostas, é interessante a gente levar a reflexão aí dos colegas, como aconteceu agora aqui com o Joel, né? O Joel mandou a reflexão dos dois grupos lá de Costa Marques. Assim, os demais colegas, por exemplo, aqui de Porto Velho ou de Espigão do Oeste,
de Jaru, todos ficam sabendo que os colegas pensam, isso é muito legal. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem essa distância, né, física, mas na realidade a gente está tão pertinho aí de vocês, porque a gente sente vocês aqui pelas respostas. A gente tem uma ideia da animação desses grupos aí respondendo, todo mundo planejando as respostas. É muito importante isso pra gente também. Isso faz assim, dá mais animação pra gente fazer e pensar com carinho assim, o que a gente vai levar até vocês aí. E até porque, pessoal, a tecnologia nos aproxima. Exatamente. Né, professora? Ela nos aproxima. Nós não estamos no mesmo espaço físico, mas através da tecnologia nós estamos aqui interagindo. Né? Isso favorece. E isso é conhecimento, isso é transmissão de conhecimento. Da forma como nós estamos aqui interagindo, tanto nós recebemos conhecimento como nós transmitimos. Então, o conhecimento é isso, né? E nossa aula chegou ao final. Queremos aqui agradecer a oportunidade que nós tivemos de estar hoje interagindo com vocês, agradecer a todos que participaram, a todos os polos, e dizer que na próxima terça estaremos aqui, vai haver a avaliação, revisão de conteúdo, estudem, se preparem para vocês fazerem uma boa atividade. Tudo bem, pessoal? Um bom dia. Professora Dominga, suas considerações? Eu quero, assim, mandar um abraço para o Joel, a Josi, a Rosângela, a Maria da Saúde, também o pessoal de Extrema, Cujubim e Ouro Preto, agradecer muito, porque o trabalho de vocês é muito importante aí no Polo. E também um abraço a todos os alunos que estão nesse momento aí, acompanhando essa aula de metodologia, e desejar a todos muito sucesso nessa caminhada e que busquem sempre, busquem a cada dia, procurem essa animação, porque é uma das poucas coisas que a gente fica, é o que aprendeu nessa vida. Então aproveitem, estudem com carinho, que eu tenho certeza que depois os frutos chegarão aí para cada um de vocês. É isso, pessoal. Bom dia a todos.